Olá, galera! Pastor belga. Afinal de contas, quem é essa raça que tanto fascina os adestradores, os profissionais de segurança que trabalham com cães, a turma do esporte e olha, pessoal, a turma dos pets também tem criado muita admiração por essa raça. Mas vamos lá conhecer um pouco mais quem é o pastor belga. Lógico que é notório que eu estou dividindo aqui a cena aqui com o nosso amigo Diamante, que é um cão da minha propriedade, que eu venho trabalhando com eles e você já conhece ele aqui do canal. Bom, pessoal, primeiro vamos saber a história desse cão, do surgimento da raça e como isso tudo se deu. O cão belga era um cão oriundo da Bélgica, né, que o próprio nome já sugere, e ao longo desses anos que esse cão, esse fantástico cão, conviveu sendo nativo da Bélgica, se tinha um monte de variedade desses cães. Era um cão de pelo longo, cão de pelo curto, cães de pelo duro, cães negros, cães fulvos. Era uma imensidão de variedade com esses cães. Foi aí o médico veterinário Adolfo Hill que decidiu botar ordem no negócio. Convidou todos os criadores, toda aquela turma que já trabalhavam com animais, principalmente aqueles que tinham devoção, e marcou encontro. Isso aconteceu, pessoal, no ano de 1891. Foi que esse fantástico Adolfo Hill reuniu a galera toda e disse: gente, vamos decidir de uma vez por toda o padrão dessa raça. Aí a turma ficou um pouco meia desnorteada. Como é que pode se definir padrão dentro de cães tão diferentes? Aí foi que Hill chegou e falou: olha, ele sugeriu que aqueles que tiverem cães de pelo longo cruzarão com pelos longos, aqueles de pelos curtos com pelos curtos e aqueles de pelos duros com pelos duros, aqueles de pelos mais claros com pelos mais claros, e aí vamos formar um critério. Bom, a turma concordou no primeiro momento e deu-se início lá no ano de 1891 a esse tipo de criação do pastor belga. Bom, quando surgiu essa norma de criação, aí passamos a conhecer as variedades. As variedades, quem foi essas variedades, pessoal? Apareceu o pastor de Blendau, né, que é o preto, o pastor alemão preto, Blendau. Depois apareceu o Lacknois. O Lacknois é aquele pastor belga de pelo mais duro, encaracolado, certo? A cor dele também é fulva, né? O fulvo. E aí surgiu também o Tervory. O Tervory é um cão também peludo, parecendo com o Blendau, só a nível de pelo. Ele se apresenta na cor avermelhada e acinzentada e encarvoado. O que quer dizer encarvoado, pessoal? Eu vou explicar daqui a pouco. E o Malinois, que é esse aqui, o velho Malinois, que nós somos tanto adeptos. Isso são variedades, pessoal. Raça está inclusa dentro de uma determinada espécie, né? A raça pertence a uma determinada espécie. Essas raças têm as variedades. Tem algumas raças que não tem isso, tem outras raças que tem. No caso do Labrador, no caso do Malinois. Então, existe essas questões todas. No caso do Dog alemão, existe essas variedades. Bom, foi daí que essas variedades passou a ser conhecida dentro do meio dos criadores. Aí se criaram os clubes, né? Tiveram vários clubes se criando, inclusive um clube, o segundo clube aconteceu em 1898. Esse clube foi muito importante porque deu seriedade àquela ideia de Adolfo Hill. Adolfo Hill criou o primeiro clube, deu o pontapé inicial em 1898.
1998, aí se deu o segundo clube e o pessoal começou a levar mais sério essa questão. Bom, só que esses nomes, como eu falei, o Malinois, o Glendale, o Laquinois e o Terror, todos eles receberam esse nome como se fosse uma homenagem à cidade da qual ele pertencia. Embora alguns, como o caso do Glendale e do Terror, recebeu o nome da sua vila. Inclusive até o Glendale, ele recebeu o nome de um parque, né? Isso é muito interessante porque através desse nome que eles foram dando a esses cães de acordo com a sua região também ficou bastante conhecida dentro daquele lugarejo, ou melhor, dentro da Bélgica, e hoje é conhecida no mundo todo através dessa maravilha desses cães. A partir disso, esses cães sofreram um grande prejuízo. Foi como adveio a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela trouxe grandes prejuízos para a raça, porque muitos desses cães foram mortos e a fome assolou muito a população humana. Se teve um intervalo de 20 anos, logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial, mas só que na Segunda Guerra Mundial, esses cães, eles já faziam parte dos exércitos. Aí a coisa mudou, a coisa ficou favorável para os pastores belgas, porque ele tinha função de soldado. Eles eram extremamente militarizados, onde eles exerciam funções dentro dos regimentos para estar prestando serviço àquele exército do qual ele pertencia, do qual criava, e aí a raça ganhou mais notoriedade. Não sofreu tanto prejuízo quanto sofreu na Primeira Guerra Mundial. Ok, pessoal? Dentro desse contexto todo que eu acabei de explicar, vamos entender um pouco sobre os objetivos da criação dessa raça. Essa turma lá no ano de 91, eles tiveram grande zelo em priorizar as características inatas desses animais, ou melhor, instintiva. Voltando já para o segundo clube, que foi lá de 1998, aí se deu a necessidade de fazer cruza entre as características, ou seja, entre as variedades. Então, pessoal, olha, essa raça pastor belga hoje é uma raça. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 20, 30 anos, né? Espero que alguém nesse futuro esteja vendo, ouvindo esse vídeo, para saber o que já nós como Sinotec, como sinófilos, já nos preocupávamos com essa gestão. Fazendo desse contexto dos objetivos, aí eles fizeram teste de proteção, teste de pulo em seca, teste de pulo de salto em distância, teste de pastoreio. Então era feito todo tipo de teste com essas raças. E olha, esses exemplares que nós temos hoje é graças a esses profissionais idôneos que realmente gostavam e acreditavam na criação. Bom, qual a função do pastor belga? Múltipla. Múltipla, porque é um cão excelente, exímio farejador. Farejador de narcóticos, farejador de artefatos, que é no caso explosivos, fareja busca e salvamento. É um animal fantástico no faro, sem citar que também faz um faro de esporte espetacular. Então a sua capacidade olfativa é fantástica. Falando do ponto de vista agora na proteção, os esportes é que está aí para dizer que esses animais são fantásticos, cães de esporte, tanto no hipo, como no Mundial Ring, como no ringue inglês, no ringue francês, no KNPV, enfim, como cão de polícia, excelente. Falando em cão de polícia, pessoal, vocês já deram para ver que eu, como sargento da ativa da Polícia Militar, tive a oportunidade de coordenar o canil do batalhão de guarda, né? Coordenar dentro da parte de adestramento, que eu era o responsável por essa parte, e tive a oportunidade de trabalhar com muitos cães desse, e os cães eram fantásticos. Vocês vão ver aí no vídeo, no momento que eu estou falando, alguns momentos do nosso treinamento com esses cães lá dentro do batalhão. Bom,
Voltando para a capacidade operacional desse cão, esse cão é um excelente cão de polícia, um cão tem uma vivacidade, uma vontade de trabalho, um drive, como se diz, é um cão que tem uma energia, uma explosão e, além do mais, extremamente confiável quando um cão é bem treinado. Existem algumas queixas sobre essa raça, mas eu sempre costumo dizer, onde existe determinadas queixas, querendo culpar o cão, o homem está por trás disso. Por quê? Existe um treinamento sem planejamento, existe uma seleção mal planejada, existe um manejo inadequado, entre os outros tipos de falhas humanas que ocorrem. Treinamento voltado muito para a punição com esse animal. Esse animal, eles, apesar de ele ser muito inteligente, eles também são muito sensíveis, fazendo a parte de proteção, usando os mecanismos e de manipulação dos drives em momentos inadequados, ou seja, não compatível com a idade do cão, explorando muito caça em determinado momento que não é para ser explorado, explorando momento de defesa em momento que não é para ser explorado. Então, esses cães, por serem um exímio cão, também depende de um exímio profissional de adestramento. Só um lembrete que vocês que não estão acostumados a trabalhar com cães e que não tenha tanto manejo assim com cães, principalmente dessa raça, eu não aconselho pessoas criarem um cão desse tipo, principalmente a turma que mora em apartamento, em casa que não tem uma área para esse cão circular. Então eu não indico, porque realmente vão ter prejuízo. E outra, se não der trabalho a esse animal vai destruir tudo, destruir casa, destruir jardim, destruir para-choque de carro, vai acabar com tudo. Por quê? Porque é um cão de trabalho, gente. É só isso. Esse cão não quer ficar entediado dentro de um canil preso, sem querer fazer nada não. Vocês estão vendo esse cão e achando mesmo assim, poxa, que bonitinho, ele está fazendo aqui esse vídeo pra gente e o cãozinho está tão comportado. Mas isso aqui é treinamento, pessoal. Isso aqui requer horas de dedicação, de treinamento para um cão chegar nesse nível. Falando um pouco sobre a cor do cão, agora falando sobre um pouco a cor do pastor belga, que estamos falando tudo. Olha, algumas pessoas têm me perguntado o que é um fulvo. Olha, pessoal, o fulvo, vou levantar um pouco aqui para vocês verem. O fulvo é um cão aparentemente dourado, amarelado, né? Que é o caso desse cão, é um fulvo. Agora, as pessoas têm notado querendo um cão mais encarvoado, querendo um cão mais encarvoado, que é um cão mais escuro. O que é que acontece hoje com esse modismo de querer um cão mais encarvoado? Deita. Querendo um cão mais encarvoado, mais escurecido. Essa questão é uma questão genética. Me cobrem que eu vou falar só sobre genética de cores aqui no nosso canal. Só genética sobre cores. Então, o que é encarvoado? Encarvoado é quando tem um pelo, que é o pelo primário, que tem um pelo secundário, pelo primário, pelo secundário e pelo primário. Quando o pelo primário, ele tem a pontinha preta, ele tem as pontas pretas e nas bases dele é de outra cor. Pode ser um vermelho, pode ser um cinza, pode ser um baio, que no caso é o fulvo. Aí é que se chama que é um cão fulvo encarvoado, ou dourado encarvoado, ou cinza encarvoado. Encarvoado quer dizer isso, ponta dos pelos pretos. Os primários, porque os secundários não, que são subpelos não. Bom, no que se diz respeito também às questões das cruzas, eu digo só uma coisa, pessoal, não tem como fazer cruza em fundo de quintal, não tem como tentar adivinhar em fundo de quintal, porque genética é genética. Para vocês terem uma ideia, existe a cor que você vê, a cor que eu estou vendo, existe a cor genética. A cor genética é só pessoas que entendem de genética de cores para definição. Só para dar um link maior nessas questões de cores, nós temos dentro desse contexto a felmelanina e a eumelanina. A felmelanina é um tipo de pigmento que toma determinada conta do pelo do animal. A eumelanina também é outras questões relacionadas à cor
do pelo do animal e da pele. A eumelanina, tanto ela é responsável pelo pelo como a pele. Para você ter uma ideia o que é isso aí, esse nariz desse cão, ele é dessa cor, que quer dizer aqui a trunfa, você vê a íris, né, os lábios pretos, do jeito que está aqui, isso aqui é a eumelanina. Bom, eu não vou me ater muito nessas questões de cores, porque nós vamos ter um outro momento para falar sobre isso, que o diamante está doido para trabalhar me futucando do lado do outro. Sim, pessoal, agora vamos ficar com as questões morfológicas dessa raça. Bem, agora vamos dar um geralzão aqui no fenotípico aqui do pastor belga, para que vocês possam entender como é que é apresentado mais ou menos esse cão. A cabeça é destacada, longa, seca, e o focinho vai se afinalando gradualmente. Chanfro nasal reto, estope moderado, mais marcado, viu? E os lábios precisam ser bem juntos e a bochecha seca e achatada. Já os olhos é de tamanhos médios, ligeiramente amendoado ou acastanhado. A pálpebra é contornada de preto, isso é muito importante. Já as orelhas de inserção alta, ereta, triangular e rígida. Essa é a característica do nosso pastor belga, até a orelha. Já o corpo, ele é poderoso, sem ser pesado, pescoço bem arqueado, peito pouco largo, linha do dorso reta, larga e poderosamente musculosa, garupa ligeiramente inclinada. Essa garupa ligeiramente inclinada não é para ser com aquela angulação como nós estamos acostumados a ver nos nossos pastores alemães, porque senão aí dá problema. O pastor belga não é um cão quadrado. Os membros, ele deve ter musculatura seca, forte, membros posteriores poderosos, sem ser pesado, patas redondas e dígitos bem juntos. É muito importante que ou chamada mão de gato, né, como o pessoal costuma dizer aí da antiga. A cauda, ela tem que ser, precisa ter a base forte, né, de comprimento médio, pendente em repouso, não formar gancho e nem desviar para as laterais, viu, pessoal? Essas são as características até aí da cauda. Já o pelo, né? Vamos falar aqui do Grandal, bem do Terrier, que são os de pelo longo. Ele deve ser sempre abundante, cerrado, subpelo lanoso, crinas e colote nas costas. O pelo longo, ele tem essas características que eu acabei de dizer. Mas já o Lacnós e o Malinois, eles têm um pelo curto, apesar que o Lacnós tem um pouquinho maior, é um pouco maior porque ele é o chamado pelo duro. Essa é a questão do Lacnós. Uma curiosidade, pessoal, que o Lacnós, dentre dos pastores belga, é o que é o mais raro. Ou seja, enquanto o pastor de Malinois, ele é o mais difundido, é o mais popular, já o Lacnós, ele é o menos difundido dentro dessas 4 variedades. Ok, pessoal? A pelagem precisa ter uma máscara, deve abranger os lábios superiores e inferior, comissura dos lábios e as pálpebras numa única área preta. Ou seja, pessoal, bacana, né? Já os Terriers, a pelagem fulva carbonada, né? Ele precisa ter essas características que eu acabei de dizer. Entre as outras, o tamanho, ele varia entre 60 a 66 para os machos centímetros e as fêmeas com 56 e 62 centímetros. O peso, ele varia entre 28 a 35 quilos. Essas são as informações que eu pude passar para vocês do nosso amável pastor belga. Agora fica com o resto do nosso vídeo. Gente, eu quando conheci o pastor belga, me apaixonei. Uma raça que eu era muito apaixonado era a Pinscher, né? E me apaixonei pelo Mali. Por quê? Porque são cães extremamente virados nos 70. Olá, pessoal, estou com a minha malizinha aqui. Essa é a Safira. Aqui é o círculo da obediência, como eu falo. Perna. Direito. Perna. Frente. Dedo.
Obrigado a todas vocês. Um forte abraço e até os próximos vídeos e até lá.